Então, Mateus, capítulo 1, versículo 18, fala do nascimento de Jesus. Foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada de José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Graças a Deus, amém. Que bênção. Quando você está num beco, não sabe o que está fazendo, está tudo confuso, e Deus visita você e diz assim: não temas, a situação é naturalmente confusa, mas isso é do Espírito, segue, amém, segue andando. É uma bênção. Nós vamos perceber que nós vamos ter menos lógica natural no que está acontecendo, e nós vamos precisar mais da lógica de Deus. Versículo 21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa é a razão primeira que nós comemoramos o Natal, que Deus achou um meio de chegar até nós, porque nós precisamos ser salvos. O que nós precisamos lembrar da nossa vida e o que nós temos visto ao nosso redor? O mundo precisa de um Salvador. E nós estamos olhando para situações normais, nós estamos olhando, a política não vai salvar o mundo. Amém? Não existe nenhum outro meio natural que vai salvar o mundo e as situações que nós estamos vendo. Nós estamos vendo crise e tudo que é de ruim acumulando ao nosso redor, parece que as coisas estão cercando. E isso era um pouco o contexto da nação de Israel. Lembra a nação de Israel? Ela vivia sob a opressão de Roma. Ela não tinha direito de ir e vir, elas tinham certas restrições. Eram comandados por Roma. E aguardando o Messias, uma solução. E aí, o anjo aparece para José e diz: esse que está nascendo de Maria é do Espírito, e ele veio para salvar o homem dos seus pecados. Então, esse momento é um momento para nós lembrarmos que Deus veio uma vez, ele veio outra vez e ele vai continuar vindo para salvar. Ele é a resposta e a solução para tudo que nós temos, todos os desafios que nós temos. Então, mas eu queria dar um contexto. Esses dias às vezes eu gosto de usar a ilustração. Nós precisamos às vezes ter um cenário, porque nós temos algumas palavras no nosso jargão evangélico que nós falamos, mas não entendemos. Quando você diz assim: eu sou um redimido, amém, nós falamos isso, mas não sabemos o que é isso. Eu fui resgatado, amém. Redenção, o que é isso? Então, essas coisas, que é um pouco do vocabulário cristão, evangélico, que nós vemos, mas às vezes não cai no nosso coração. Então, o que é um resgate? E tem esse filme antigo que eu vi, eu creio que é um filme antigo, que tinha era um filme de espionagem, e uma pessoa que um espião gostava muito foi preso numa prisão de segurança máxima no Oriente, e esse outro espião estava tentando salvar, entrou lá, deu problema, os dois ficaram presos, e eles estavam sendo sentenciados à morte, parecia que era. No dia seguinte iam ser mortos. E do outro lado do mundo está vendo todo esse enredo, esse filme, saber se vale a pena resgatar ou não. E aí a palavra resgate, né? O custo de ir lá, porque esse espião agiu por conta, tentando salvar alguém que ele gostava, e invadiu alguém que eles estavam negociando, relações internacionais, e essas potências não queriam
fragilizar as negociações, ou a relação que eles tinham, e a conclusão que eles tinham era, de repente, é melhor deixar eles lá. Então, eles estavam sendo interrogados, apanhavam, tentavam tirar informação dessa guerra que existe. Então, você vê, e parte da cena é esses dois espiões, totalmente, o olho roxo, totalmente quebrado, atirado num canto, maltratado de tudo que é jeito, com a decisão final de, em 24 horas, um período, eles serem mortos pela traição, por o que eles fizeram. Do outro lado do mundo, essa reunião dos burocratas, tentando justificar. E aí essa pessoa mais velha que tinha treinado esses espiões. Então ele estava no meio desse negócio e ele chegou à conclusão, no meio dessa reunião, que o pessoal tinha decidido, para o bem das relações internacionais, deixar que eles fossem mortos. E ele resolveu agir. Ele disse assim, não, essas pessoas são cidadãos, são preciosas, são pessoas importantes. E ele armou uma operação de resgate. E é impressionante que é uma operação que tem custo, e eu queria que você entendesse, é uma operação, tem um preço e tem uma operação de resgate. Você não invade uma prisão de segurança máxima de um país ou outro, se você não tiver uma estratégia, um plano bem bolado, para não piorar a situação como já era. Então, você tem toda forças trabalhando, também, você estuda todo o plano como tem que ser, e uma das coisas que precisava é fazer um blackout na região, na ilha toda. E aí esse ator aí que queria muito salvar eles, ele pegou toda... E você tinha que subornar o gerente da CE daquela região para criar um blackout. E aí eles estavam negociando o preço, e o preço foi extremamente alto. E esse cara diz assim, ele pegou todas as economias que ele tinha para a aposentadoria dele, que ele tinha guardado, ele estava se aposentando, e diz assim, isso aqui é o máximo que eu posso... Ele pegou tudo que ele tinha e negociou, e a pessoa aceitou. Então, daí criou aquele blackout, as forças de operação conseguiram tirar, e aparece esses dois, assim, o estado totalmente quebrados, maltratados, detonados, mas sendo resgatados da tirania, da prisão, da morte. Eu fui resgatado. E nós precisamos voltar a essa dimensão, a realidade, que o que Deus fez no Natal foi Ele teve que criar uma operação intergaláctica, mundial, dos séculos, que de geração em geração criar um plano que Ele pudesse entrar no nosso planeta e resgatar a humanidade da maldição, do pecado, da morte, da dor, da violência, do castigo eterno e do inferno e da perdição eterna. Então, como você precisa olhar? Nós precisamos olhar Deus, e eu queria, essa é a minha palavra simples, eu queria que o Espírito Santo de Deus nos renovasse a nossa apreciação pelo que Deus fez por nós. Amém? Porque a gente canta, eu sei que foi pago um alto preço, a gente não sabe o preço que foi pago. Amém? E se nós não entendemos o valor da operação e o tamanho do que Cristo fez, nós não vamos ter a relação e a reação própria. Então, uma das coisas interessantes que você aprende no mundo, no mercado, ou em qualquer coisa que você vai fazer, você vai comprar um carro, você vai olhar um carro e vai dizer assim, a gente, normalmente, nós, seres humanos, queremos saber o preço do carro. Amém? Nós compramos. Nós temos a ideia de está caro, está barato. Não, amém? Esse negócio de desconto, inflação, todo mundo... Qual é o preço? É a coisa que a gente pergunta. A sabedoria para você operar nesse mundo é saber qual é o valor daquele bem.
E aí você pode ajustar e saber se o preço está de acordo. Os grandes desafios na vida de investidores e tudo mais é você olhar um negócio, olhar uma situação, olhar um carro, e dizer assim, esse carro vale tanto. E aí você vai saber se você está pagando com desconto ou se você está pagando um preço elevado. Tem aquelas senhoras, né? Hoje todo mundo faz isso, mas vamos dizer as nossas senhoras, mães ou esposas, querem comprar um item de vestuário. Eles estão acompanhando lá, sabe qual é o preço, é um desejo de consumo. Aí aparece essa tal de liquidação, promoção, e diz assim, aí você bate e diz assim, estão dando 50% de desconto. Por quê? Você sabe, pelos teus estudos, pela tua avaliação e pelo tempo que você lida com aquilo, você sabe que aquilo vale tanto e você está tendo a oportunidade de pagar um preço mais barato. Então, o que acontece? Por mais que nós depreciamos o nosso valor, o preço que Deus pagou por nós, por cada um, ele foi muito elevado. Amém? Nós precisamos, se você entende, eu queria usar isso, você precisa entender a operação e o custo para você chegar ao ponto de quão importante e valoroso você é para Deus. E isso muda toda a nossa história. Amém? Quando esse casal estava sendo resgatado dessa prisão, sabendo que ia morrer algumas horas dali, o piloto do helicóptero que estava resgatando eles estava contando para a base deles assim, a operação tal foi um sucesso. E essa pessoa que foi resgatada lembrou que o nome dessa operação tinha sido conversado com esse amigo dele. E ele disse, o coração dele moveu porque ele sabia que aquele amigo dele veio ao encontro dele e pagou o que tinha que pagar para chegar e resgatar aquela pessoa. Então, textos como, e eu queria ler alguns textos nessa hora, Apocalipse 5. Então, quanto você vale para Deus, meu irmão? Essa é a pergunta. Não importa se o inimigo te pisa e você pisa em você mesmo. Quanto Deus se dispôs a pagar pela tua salvação? Isso é o teu valor. Amém. Mas fulano de tal, todo mundo disse que eu não vale nada, que a minha família faz isso, meus amigos disseram aquilo. Amém. O mundo diz, o diabo fica me falando 500 coisas. Isso não importa. Como dizem, né? Como dizem aí, o valor de tal bem é o quanto alguém está disposto a pagar. Mas se ninguém está disposto a pagar nada, ele não vale. Então, nós às vezes temos essa dificuldade de diferenciar valor de um bem e preço dele. Amém? Então, para Deus não é um Deus barato, Ele não compra nada com desconto. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. A vida de Deus é o valor da tua vida. Apocalipse 5 diz assim, estavam diante do Cordeiro, versículo 9, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, tribo, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. Então, olha o que está dizendo, Deus pagou um preço. Teve essa transação, o conceito de redenção, resgate, redimir, preço de resgate. Quando alguém, por exemplo, sequestra alguém, qual é o preço? Amém? Que é o resgate, quanto que é o resgate que a pessoa quer? É o quanto a pessoa quer que você pague para pregar de volta.
Então nós estamos vendo que Deus fez algo, além da conta, por nós, para nos, para comprar você de volta. Pastor, essa linguagem é complicada. Sim, você foi comprado de volta. Você estava destinado ao inferno, à dor, à perdição eterna, e Deus teve que te comprar de volta algo que era dele. Uma das definições de redimir, resgatar, é o conceito de recomprar. Você recompra algo. Então, se nós entendemos o que aconteceu, Deus criou o homem, a sua imagem, ele tinha um plano no Éden, para a gente encher a terra, povoar a terra, viver feliz para sempre. O diabo entrou em cena e, pelas sugestões que ele fez, ele questionou o plano de Deus e o homem entregou o controle da vida dele para o diabo. O diabo adquiriu o controle por escolha nossa. Então, pensa bem. É como se Deus agora tivesse o homem que ele criou, que ele amou tanto, que ele fez, para andar com ele, a imagem dele, filhos, pessoas preciosas para ele. Ele precisa comprar de volta, senão arranca mais, porque nós nos entregamos. Então imagina que você precisa comprar de volta. Nós estamos presos nos nossos delitos e pecados. Nós escolhemos estar amarrados e colocados, sujeitos sob o controle e o domínio das trevas. Ele nos enrolou, ok? E nós dizemos sim para ele. E aí o ser humano todo, hoje, na face da terra, está clamando por justiça. Amém. Só que as pessoas não entendem que a justiça vem de Deus somente. Amém. As pessoas estão clamando por ordem, elas estão clamando estão desesperadas por finanças, por economia, por restauração, por um tempo de paz, por alegria. Elas estão clamando. Amém. Mas o que nós estamos vivendo é fruto do que nós entregamos o controle da nossa vida para o sistema, amém, para o mundo. Então, o que acontece? Para essa solução toda terminar, Deus precisava achar um jeito. E aí eu queria usar esse conceito de uma parábola. Ele precisava invadir um outro país e criar uma operação para resgatar essas pessoas de dentro da prisão. É exatamente isso que é o plano da salvação. Esse é o plano da redenção. É um plano, porque o que acontece? Deus não pode salvar o homem se ele não quiser. Então ele tem que criar um plano. E olha só, começa lá atrás. Ele encontrou Abraão, diz: Abraão, é como se Deus tivesse, eu estou criando um plano, eu preciso criar no homem a confiança, restaurar a confiança de crer em mim, que eu tenho um plano bom, eu amo a humanidade, que eles são minha criação, que o diabo roubou, matou, destruiu. Ele encontrou o pai da fé, que ele diz assim: eu posso operar com alguém na terra. É como se ele tivesse alguém dentro da prisão. É como se Deus encontrou alguém dentro do sistema, totalmente controlado pelas trevas, pelo mal, pela dor. E nós estamos sujeitos à dor, ao sofrimento, à lei do pecado e da morte. Ela está operando em nós. Nós estamos destinados ao pecado, à destruição. Nós somos escravos do pecado. E nós estamos vivendo nesse mundo. A Bíblia usa esse termo, que porque Adão pecou, todos nós nascemos agora em pecado, todos nós pecamos, e nós estamos sujeitos, e o salário do pecado é a morte. Então é como você precisa, e nós precisamos nos visualizar num canto de uma prisão, e a vida das pessoas é uma prisão, meu irmão. Amém? Quando você diz assim, Cristo veio para libertar, e os religiosos da época disseram para ele: como assim libertar? Nós somos livres, nós não somos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão. Ele falou assim: vocês são escravos do diabo, porque vocês fazem o que ele manda. Amém. Então,
por mais livre que você seja para andar para um lado, para o outro, nos olhos de Deus, nós somos escravos, nós somos amarrados ao sistema, e se nós não formos resgatados desse sistema, nós vamos sentir na nossa vida o custo da dor, da pressão, do abuso, da iniquidade, do nosso físico, alma, corpo, todas as consequências do pecado, e por final a morte. Então, por mais que você ache, que o mundo ache que é livre, nós somos escravos. Mas quando o Filho vos libertar, então o que acontece? O evento dessa operação gloriosa de entrar em cena e resgatar, e meu irmão, resgatar é exatamente isso, é tirar você de um sistema. E Deus faz assim, Ele vai, entra em cena e Ele não mede esforço nenhum. Esse é o nosso valor. Qual é o valor do povo de Israel do Egito? Deus operou com grande poder e braço estendido, Ele mexeu o céu e a terra, o poder de Deus se manifestou. Esse é o tamanho do preço, ou do que Ele pagou para resgatar o povo de Israel. Amém. Então, o que acontece? Quando Deus move céu e terra nessa operação gloriosa de resgate, eles estavam escravizados no Egito, chicoteados, eles não tinham liberdade, eles eram presos, eles tinham que construir as coisas deles, eles não tinham, amém, não tinham futuro. E o que aconteceu no Egito é o que nós temos, amém. As pessoas acham, o mundo acha que é livre para fazer o que quer. Essas pessoas que fazem o que querem, amém, falam o que querem, dizem, amém. Tudo escravo, amém, de um sistema, de alguém que veio roubar, matar e destruir. Esse é o nosso destino. Mas aí Deus veio e disse, eu vim. E meu irmão, só existe um Salvador, um Redentor, um Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, uma só solução, que é Deus ter vindo e invadindo o sistema. É como se Ele burlou o sistema, no sentido de entrou na rede de computador, entrou na rede elétrica, entrou e de alguma maneira encontrou Abraão dentro da prisão. Um dos guardas da prisão era Abraão. O que aconteceu? Como nós precisamos ver que esse sistema é falido e esse sistema serve às trevas. E ele está indo para o inferno. O mundo inteiro jaz no maligno e o destino dele é a morte e a perdição. E ele encontra nesse sistema falido e quebrado, ele encontra Abraão. O que Deus começa a fazer? Ele começa a conversar e ganhar confiança. E o que é o mais importante para Deus? Deus considerou Abraão justo porque ele creu. É isso que Deus está querendo. Ele voltou a fazer o que ele sempre quis lá atrás. Adão e Eva deixaram de crer em Deus e acreditar nas mentiras. E Deus achou agora um homem que ele pode trabalhar. Então, olha a lógica de Deus. Deus precisa entrar no mundo para salvar e dar oportunidade para que todos sejam salvos. Então, não é uma operação simples, meu irmão, de resgate. Porque tem gente que precisa ser resgatado no ano de 2000. Tem gente que precisa ser resgatado daqui 10 anos, que vai nascer ainda. Tem gente que precisou ser resgatado no ano 1000, no ano 500. Então, quando a gente fala assim, uma coisa simples, por que Deus não faz as coisas rápido? É porque a operação é enorme, porque o desejo de Deus é que ninguém se perca. Todos chegam ao arrependimento. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando da mente gloriosa do nosso Deus, avaliando e olhando toda a criação e precisando achar alguém na terra que vai cooperar com Ele. Eu encontrei a Davi, que vai fazer toda a minha vontade. Eu procuro um coração totalmente meu, que fará toda a minha vontade. Por quê? Porque para fazer toda a minha vontade, para mim ser abençoado? Não, porque ele precisa peças-chaves dentro do sistema para fazer o que ele quer, não só para você ser abençoado, mas porque a obra da salvação não tem fim. Amém. É desde da antiguidade até Jesus voltar, todos têm que estar incluídos nessa salvação.
Por que Deus não vem agora e salva a gente e resolve? Porque a salvação dele tem que servir para a próxima geração se ele não voltar. Então ele tem que pensar, amém? Ele é a inteligência, a mente brilhante do universo. Ele tem que pensar, eu sei que plano eu tenho para vocês. Vocês estão dizendo que vocês têm que agora ser libertos logo. Não, vocês vão ficar aqui. E por que nós temos pausas, muitas vezes, e negativas diante de Deus? Porque não é só você que está em jogo. Ele precisa, e uma das coisas interessantes nesse filme, é que não era só esse discípulo desse agente que precisava ser salvo, mas ele, amém, no meio do seu trabalho, tinha ser namorado de uma menina. E ela estava presa num outro lugar. Então, agora não adiantava fazer um plano para salvar esse agente. Você tem que incluir ela no pacote. Então, quando você diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, quando alguém lá na China diz, Deus, eu preciso que tu salve a minha família, Deus, salve a minha nação. Quando alguém lá atrás, na Índia, no ano 600, diz, Deus, nós precisamos de ti, nós estamos sendo roubados, matados, estamos destruindo a nossa vida, eu perdi a minha vida com a fulano de tal, meu filho foi, se desviou, o diabo roubou a nossa... O mundo está clamando para Deus, mas lembra, de todas as tribos, língua, povo e nação, nós acabamos de ler. Ele é digno, porque ele pagou o preço caro, que inclui o resgate de toda a humanidade. Amém? Por isso, meu irmão, que você não pode ser daquele assim, faço agora, do jeito que eu quero, resolve o meu problema. Não é o teu problema, é o problema da humanidade que está em jogo. Amém? E o que ele quer em cada geração, homens e mulheres que façam a vontade dele e cumpram o propósito dele, para os planos dele, que diga assim, Senhor, venha o teu reino e a tua vontade. E é só com essa visão do que Deus fez, do que ele faz, que vai fazer sentido você ter que ter paciência em alguma situação, você ter que lidar com outra, porque você agora está cooperando num plano, amém, magistral, glorioso do nosso Deus. Amém. O plano de Deus não deixa ninguém de fora. Todos que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Então, meu irmão, como é? O homem disse, eu não quero andar com Deus. Ele virou as costas para Deus e diz, eu quero as trevas. Ele seguiu. Então, como é que Deus pode resgatar alguém? Ele precisa fazer um plano de tal maneira apropriado e adequado que deixe a oferta feita e aí vai ficar na decisão do ser humano. O preço foi pago, cabe a ti crer. Amém. Amém? Esse é o plano de Deus. Ele não vai fazer, ele não pode empurrar ninguém, ele não vai empurrar ninguém para o céu. Ele não vai forçar ninguém e ele não vai deixar ninguém de fora. Então, qual é a sabedoria de Deus? Ele criou esse plano glorioso pelas gerações e pelos tempos. Amém? Então, quando você vê, Deus precisou achar Maria. Então, você diz assim, e se Maria dissesse não? Era parte do pacote. Jesus precisava entrar no sistema. Amém? Para pagar o preço aqui dentro do sistema. Para pagar o preço do pecado da humanidade toda. Como ele faz? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Como você faz isso? Mata todos os homens. Amém? Todos pecaram. Todos pecaram. Então, olha o que Deus precisa. Eu preciso uma solução. Todos os homens pecaram. Eu preciso de uma solução. Eu preciso pagar o preço do resgate pelo pecado de toda a humanidade. Como eu posso fazer isso? É alguém que vive sem pecado, que vive como homem, porque da mesma maneira que um homem entrou pecado no mundo, e por causa dele ter entrado no mundo, todos pecaram, a justiça e a vida e a realidade de Deus vivendo entre nós, tentado da mesma maneira, pressionado da mesma maneira e não pecando, o sangue dele agora,
O sangue de Jesus vertido, ele é precioso porque ele não está contaminado. Ele precisava ser testado, ele precisava ter vivido por todas as coisas que nós passamos. E ele diz assim, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, sem pecado. Ele foi pressionado de todo jeito não pecar, porque esse sangue precisava ser puro, ele não podia ter pecado nele. Amém. E não adiantava Jesus vir à terra, simplesmente morrer, pagar o preço, porque você precisava fazer o caminho inverso do que o homem fez. Então aí você vê a vida de Jesus. Jesus, ele precisava achar alguém. Amém? Como é que Deus vai habitar entre nós? Emanuel, Deus entre nós. Amém? É uma bênção no Natal a gente cantar, mas tem um plano glorioso por trás disso. Tem a mente de Deus pensando assim, eu preciso que ele encontre alguém, que ele entre em cena, e alguém tenha fé e aceite a visitação do anjo e diz, faz. Mas tu vai ter que gerar uma criança sem marido. Então, ao longo da história, para esse plano funcionar, ele precisava encontrar fé. Para esse plano funcionar, ele precisa acertar o homem e dizer assim, eu creio, eu topo, eu coopero contigo. Amém? Abraão cooperou. Deus, cada um fez a sua parte, cooperando. O povo de Israel, dizendo sim, ele teve que disciplinar. O plano precisava ser perfeito, para que, na plenitude do tempo, Jesus pudesse chegar, cumprindo a palavra profética, cumprindo toda... Amém? Amém, uma bênção. Se você pensa em como resgatar alguém de uma prisão, é isso. Amém? Todos os detalhes sendo cumpridos, check here, aqui também, aqui ali, anjo Gabriel anuncia, agora vai para tal lugar, estrela aparece lá, porque nós precisamos sustentar essa criança. Aí ele diz, alerta, anjo aparece para José e Maria, não faz eles ir para tal lugar, porque nós não podemos. Ele precisa sobreviver à pressão, e o diabo não pode derrubar ele, e o sangue dele não pode ser contaminado, senão todo o nosso plano vai para água abaixo. Então você vê a pressão, as pessoas querendo, amém, chegar nele, você olha a tentação do deserto, existindo. O que o diabo está fazendo? Ele está testando de toda maneira corromper o sangue precioso de Jesus. Amém? E aí se torna inválido o resgate. Então você vê toda essa pressão. Afasta de mim esse cálice. Deus, por favor, a pressão é enorme. E ele vai até o ponto. E a Bíblia fala, Deus glorioso nosso Deus. Amém? Esse é o valor da tua vida. Amém? A humanidade, desde que existe céu e terra, tem um Deus trabalhando para o teu resgate. Esse é o teu valor, amém, para Deus. Amém. Quando você diz, eu sei que foi pago um alto preço, nós não sabemos o preço que foi pago. Nós não fazemos a mínima ideia do preço que a humanidade, pessoas, irmãos nossos pagaram. Amém? Então, quando você vê Daniel resistindo o fato de negar a Deus e entrar na cova dos leões, o que ele fez faz parte da nossa redenção. Amém? Esse é o preço. Então você olha a história, que diz assim, essas pessoas precisavam não se dobrar, os 7.000 precisavam não se dobrar. Josué precisava até o pé de Jericó, tirar a sandália e dizer assim, ok Deus, eu acredito, vai. E ele fez aquela volta em Jericó. Ou seja, fé na terra. Deus começou a achar pessoas dentro do sistema, que olhavam para ele e diziam, eu estou nesse, amém, eu vou cooperar com Deus nesse projeto. E o que Deus só precisava é restaurar a fé nele, sabendo que Deus ama a humanidade e tem um plano glorioso. E cada um trabalhando, amém, cada um operando da sua forma. Jesus entra em cena e ele diz assim, eu preciso, porque eu vou morrer na cruz, o preço vai ser pago. Mas esse evangelho precisa ser divulgado até o final da vida. As pessoas precisam ouvir falar dessa obra. E eles precisam crer. Porque senão, o que acontece? O resgate foi pago para aquela geração. E a nossa geração não tinha sido recebida. Então, quando você vê o evangelho passando de geração em geração, pessoas que não se dobraram, pessoas que não se comprometem, amém, e com o sistema, que não se dobram, eles estão procurando trazer o evangelho na sua preciosidade para nós. Isso é o tamanho de não só do
preço que foi pago e da operação em andamento para que chegar até você e você dizer assim, e aí você tem aquela decisão naquele dia que você lembra, alguns estavam numa reunião, numa conferência, outros num culto, outros em casa, e você diz assim, Deus, eu quero, eu aceito, Tu és o meu Senhor, e eu me rendo a Ti. Meu irmão, para chegar nesse ponto, céu e terra se mexeram. Não é pouca coisa quando alguém entrega a sua vida para Deus, porque o plano que começou desde a antiguidade chegou no seu devido lugar. Mais um pecador se arrepende. Há grande júbilo no céu, porque mais um nós tiramos. E aí aqueles pilotos de helicóptero, a operação foi um sucesso, resgatamos os 2. Amém? Há grande júbilo no céu, quando tiramos do sistema, amém? Mais um foi salvo, mais um foi transformado, mais um foi, o Evangelho vai chegando. Isso é o que está em jogo nessa hora, amém? Aleluia. Isso é o que é mais importante, o que está em jogo. Existe um plano glorioso de Deus na história, amém? Operando nas entranhas da sociedade, daqueles que não se dobram, da pregação do Evangelho, que vão, amém, treinando, pais que ensinam seus filhos a fazerem o que é certo, para fazer, porque cada peça dessa conta para que o Evangelho chegue a toda a criatura. Então virá o fim. A justiça de Deus diz assim, um homem estragou tudo isso aqui. O diabo roubou o que ele fez, com o consentimento do homem. O que Deus fazia? Eu preciso recomprar a humanidade. E não só eu tenho que pagar o preço pelo estrago que foi feito, mas eu preciso achar um jeito de promover uma operação que toda a humanidade tenha a oportunidade de dizer sim para mim. Então não é pouca coisa. Amém? O que mais nós precisamos nessa hora é Deus, visita essa terra, nós precisamos de Ti. O mundo clama por Deus, de maneira indireta, sem saber o que está clamando. Mas o mundo clama por Deus. E essa é a história do Natal. Isso é o que vale para nós. Deus amou o mundo de tal maneira. E, meu irmão, se você olha, por isso, o que está em jogo? Não basta você ser salvo e aí você larga tudo. Porque daqui para frente, o Evangelho precisa completar o seu destino. O plano de Deus precisa se cumprir até o final. Todos têm que ter acesso ao Evangelho. Esse é o amor de Deus. Deus não quer que ninguém se perca. Por isso, meu irmão, que seja renovado, que existe um plano glorioso atrás dos teus filhos, atrás das tuas filhas. Deus continua trabalhando. Ele não tem sossego, porque esse é o desejo, esse é o amor de Deus por nós. Essa é a realidade toda. E o Natal faz você ser lembrado do quanto Deus te ama, quanto o ser humano é valoroso e o quanto ele vai andar milhas e mais milhas para chegar nesse... Porque isso é a única coisa que importa nessa hora. Amém? É povoar o céu. Amém? E saquear o inferno. É entrar no sistema, só que, meu irmão, lembra, a única maneira de Deus entrar no sistema é quando você diz, pode entrar. Essa é a razão, porque fé é central. Ele não vai fazer nada na marra. Amém? Ele precisa, por isso que o Espírito Santo está pairando, você precisa operar, você precisa viver a vida, você precisa dizer sim, a tua vida precisa empolgar ou animar ou despertar fome na vida das pessoas, porque a maneira que Deus faz, seja por visitação de anjos, seja por uma vida que dá um bom testemunho, seja pelo convencimento do Espírito Santo, Ele está cercando o coração do homem, até o ponto onde o homem diz assim, eu quero. Amém. Então Deus vai fazer tudo o que precisa, mas Ele não vai enfiar no céu ninguém que não diga sim. Amém. Então, quando Deus diz assim, Deus... Ele é paciencioso, Ele é longânimo, porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele vai dar uma chance, 2 chances. Ele está ouvindo a oração das mães, a oração dos pais, Ele está ouvindo. Tudo está em jogo. E, meu irmão, essa é a razão porque existe tudo que existe. Amém. Porque Deus ama a cada um de nós e ama todos. Amém. Então, qual é o valor do teu filho para Deus? É o tamanho da operação que está em jogo. Amém? Esse é o valor do teu filho.
Qual é o valor da tua vida? É o tamanho da operação. Como é que você sabe qual é o preço que foi pago? O preço que foi pago foi mexer céu e terra, amém? Restaurar pessoas, visitar anjos, restaurar vidas, transformar, pregar o evangelho, profetas se levantam, pessoas são apedrejadas, tudo com o único objetivo de chegar o evangelho até cada um de nós. Então, olha o que Deus move. O mundo todo. E se você para pensar, essa é a razão da nossa existência. Essa é a razão da nossa vida. Essa é a razão por que nós fazemos o que nós fazemos. Porque nós queremos. Porque Deus me amou de tal maneira e você enxergou. Eu sei, só um pouquinho então. O valor que eu tenho aos olhos de Deus é o valor da vida do que foi pago por mim. Ok? Não só o preço da morte de Cristo, como todo esse plano que está em jogo. Imagina o custo desse plano. Amém. Amém? Amém? Imagina o tamanho da operação. É uma operação de 6.000 anos. 10.000 anos. Quantos anos está em jogo essa operação? Amém? E quanto mais gloriosa, quanto mais você vê o anjo aparecendo aqui, amém, a pregação do evangelho ali, o Espírito Santo te convencendo a algo, você fazendo aqui, e todo o conceito das Escrituras, você semeando aqui, tudo isso tem um objetivo: criar a atmosfera e os ambientes e facilitar que um ser humano diga sim para Deus. Por isso que você se segura, por isso que você se transforma, por isso que você trabalha, por isso que você gera recursos, por isso que você faz tudo o que faz, porque você quer se sentir um cooperador. E é por isso que nós não avaliamos as coisas naturalmente ou na lógica humana, nós temos que inserir a nossa vida na lógica de Deus. Deus, é isso que tu quer para mim nessa lógica? Então é isso que eu vou fazer com alegria. Amém? Amém? Ah, mas ninguém está dando bola para o meu trabalho, ninguém dá bola para o que eu faço. Amém. Tem custo, tem perda, não importa. O teu galardão vai ser sobremodo grande. Eu preciso que tu faça a tua parte nesse projeto. Porque vidas estão em jogo. E, meu irmão, essa é a razão porque o inimigo consegue distorcer os nossos apetites e nós saímos de posição e aí a situação fica difícil e complicada, em muitas situações, porque nós saímos do jogo, porque nós acabamos... A palavra do reino começa a ser pregada, mas a concupiscência dos olhos, a pressão daqui, as dificuldades ali, faz com que essa palavra seja frutífera. Então, o que acontece? Deus opera assim, ele precisa achar fé no coração e cooperação. Ele precisa achar, se eu achar um adorador na terra. Amém. E a consequência, uma consequência imediata, que deveria ter acontecido no momento que eles põem o pé fora do Egito e entram em rumo à terra prometida, é uma enorme gratidão diante do enorme preço que foi pago. O povo de Israel viu as maravilhas de Deus. E Deus ele sempre lembra, vocês viram as maravilhas que eu fiz, vocês viram o preço que eu paguei, vocês viram o tamanho do estrago que eu causei e da glória que eu manifestei, e vocês viraram as costas para mim. Amém. Então, gratidão e devoção a Deus é consequência lógica de quem entende a mensagem do Natal. Gratidão a Deus, amém. Para o resto da nossa vida, eu fui comprado pelo sangue precioso de Deus mesmo, do Filho de Deus, e eu fui resgatado, eu sou um da lista, amém? Essa é a coisa mais importante. Eu faço parte dessa lista dos redimidos, amém? Eu faço parte dessa, eu fui resgatado, amém? Esse é o mais importante, é olhar e dizer assim, eu fui resgatado. Você olha para o lado, olha para os teus filhos, olha para esse é o mais importante. Não tem uma alegria do que essa, de ter e saber que os meus filhos andam na verdade. Amém? Então, o que você quer? Essa é a nossa vida. Então, por que Deus quer que você trabalhe onde você está trabalhando? Porque é importante, você precisa atrelar a tua carreira, o que você faz, à lógica do reino de Deus. Amém? O que você está fazendo é em nome do reino de Deus. Por isso você tem que ter certeza que você está no centro da vontade de Deus. E, meu irmão, Deus não tem essa conversa. Mas por que Deus chamou aquele para ser médico? Ele está lá. Amém? E eu estou aqui, ralando aqui desse lado. Por quê? O que te importa? Cada um tem que fazer a sua parte aqui. Amém?
Porque no final dessa jornada, Deus vai passar régua. Amém? E aí nós vamos ver os galardão. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz assim, mas né, a parábola, a história do rico e do mendigo. Os dois morreram, um foi para um abraço de Abraão, o outro foi para o inferno. Né? Manda ele lá para salvar. Eu disse, tu teve a tua chance. E nós temos coisas na vida. Existem injustiças hoje aos nossos olhos? Com certeza. Mas o jogo não terminou ainda. Amém? Essa é o desafio que nós temos que ter. O que nós precisamos ter é desembaraçando do peso e do pecado que tenta nos amarrar, correr a nossa carreira, fazer a nossa parte, cada um fazer a sua parte, com todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, servindo a Deus e buscando o reino em primeiro lugar, na área que Deus chamou a fazer. Porque quando Deus encontrar a sua igreja, cada um na sua posição, o plano dele começa a ganhar volume, começa a ganhar, amém, começa a ganhar. E o plano dele é esse, amém. Não adianta você chegar e dizer assim, para mim está bom, o Senhor está na hora de nós assumir daqui. Não, se tem gente ainda para resgatar, amém, não vai dar para ir. Então você pode pensar que o mundo está tão ruim que Jesus está voltando amanhã. Não sei, se tem gente ainda que vai ficar aqui, amém, Deus vai dar um jeito, Ele vai dar oportunidade para todos, amém. É que nem essa parábola que eu citei. Aí essa equipe só tinha dinheiro para resgatar um, né? Aí vai o cara e ele vê o amor dele, amém, atirado numa cela, ele se atira, amém. Ele não vai embora se não levar ela. E o mentor dele sabia disso, leva os dois, amém. Não tem conversa. Então o que acontece? Não adianta nós termos essa razão, porque você ama a Deus e ama o próximo, amém. Nós temos que trabalhar com Deus nessa hora. Então, no momento onde nós estamos vendo uma pressão de todo jeito, bagunçando a nossa lógica, amém? Nós estamos se atirando para certas causas, certas situações. A causa principal é isso, tem um plano andando desde antes da fundação do mundo, lá atrás, no coração de Deus. Quando o homem pecou, Deus tem um objetivo só, salvar, comprar de volta, resgatar, redimir o ser humano. É isso que ele tem, chamar de volta para si, de toda tribo, língua, povo e nação, e constituir essa turma, reino e sacerdote. Esse é o coração de Deus. Amém. Então, só vai terminar quando acabar o jogo. Amém? E Deus vai dizer assim, não importa, cada um pode puxar para um lado, fazer o que pode. Mas o que vale é o seguinte, Deus tem a última palavra e Ele vai cumprir os seus propósitos e o Evangelho vai ser pregado a todas as criaturas, então virá o fim. E aí, Deus sabe esse dia. Mas uma coisa é importante para Deus. A lógica de Deus é a seguinte, o resgate e o preço da operação dele é para todo ser humano. Então, o que nós fazemos nessa época? Deus, o mundo está clamando por ajuda. As pessoas ao nosso redor estão clamando por ajuda. E o que nós dizemos, Senhor, eis-nos aqui, como Maria disse, cumpre em mim os teus propósitos. Para Maria era para gerar a criança. Para nós, talvez seja viver uma vida íntegra nesse meio de uma geração corrupta. Fazer o que é certo, ouvir o que não quer, amém. Engolir sapo, fazer o que é certo, adorar a Deus, fazer o melhor para Deus, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é bom. Cada um fazendo a sua parte, sabendo que à medida que cada um está na sua área atuando, tem uma coisa que está acontecendo, o Evangelho está atingindo corações. Amém? E meu irmão, talvez você tenha interesse em alguém próximo de você seja salvo. E você, de repente, se esforça mais e entende melhor. Talvez você não tenha. Todos nós estamos nesse jogo. Amém? Porque o que vale para Deus é o quanto nós amamos a Deus e o reflexo do nosso amor a Deus é abraçar a causa dele. Então, todos que estão perdidos são a nossa causa agora. Amém? Amém? Então,
Eu creio, meu irmão, que talvez esse seja a grande história. Nunca esquece, amém? Você foi resgatado, você foi comprado por preço. Se você ora a Deus e o teu coração testifica que você é salvo, Deus moveu o céu e te atingiu. Amém? E você pode dizer, o que mais importa, eu sou um dos redimidos, resgatados. Graças a Deus que eu fui atingido. Agora, meu irmão, você olha para o lado e diz assim, está na hora de a gente. Amém? Nós precisamos de povoar o céu, como diz o Bonk. E a consequência disso, qual é a consequência disso? É você atrelar a tua vida. Deus só pensa nisso, ok? Deus só pensa nisso. Por que nós vamos pensar alguma coisa diferente? Deus só pensa nisso. É cumprir os seus planos. Eu sei que plano eu tenho para a humanidade, planos bons, amém? Nós precisamos ter paciência, nós precisamos saber operar com Ele, resistir, não agir no impulso, não ter medo, não temas, eu vou cuidar de vocês. Se você tiver inimigos, eu vou suprir vocês. Se tiver que ir para a cova, eu dou um jeito. Amém? Ou seja, nós vamos ter que ajustar o nosso tempo, remir o nosso tempo e entender assim, é no tempo de Deus, na lógica de Deus, do jeito de Deus. E quanto mais alinhado nós estamos, nós vamos pegar a nossa vida, amém, e colocar à disposição de Deus. Isso significa o que for que Deus te chamou para se envolver. Amém. Esse é o plano principal que tem que estar na nossa cabeça. Avançar o reino de Deus. Amém? E eu queria que você tivesse esse senso, que o Espírito Santo de Deus te ajudasse nessa época, a reavaliar, amém, olhando para essa operação. Nós estamos no ano 2000, certo? E caquerada. Mais 4.000, 6.000 anos para trás. Imagina desde a eternidade o jogo, o custo, o tamanho da operação para atingir você. Amém. Esse é o tamanho do teu valor. Amém. Como eu disse, o valor de alguém, o valor de um bem, é o quanto alguém está disposto a pagar. Esse é o valor de uma vida, de um ser humano. Quando a gente diz, Deus te ama, você é especial e tem um plano para a tua vida, não é uma conversa para abafar o teu ego. A cruz mostra essa realidade. E é só isso que liberta a gente no interior, porque nós somos cheios de rejeições, nós temos dificuldade de operar num sistema que vive de tapinha nas costas, amém? De elogio, de tapinhas. Então, a revelação do Evangelho faz você ter acesso ao valor que você tem, o amor de Deus por você, e você diz assim, eu não preciso estar nas costas. Isso aqui é energia suficiente para mim viver e dar 2 voltas na terra. Amém? Amém? Porque o amor de Deus derramado pelo Espírito é o que liberta você de todos os medos. Que é uma prova do quanto você vale. E nós precisamos meditar nisso. Esse é o teu valor. Pensa na operação que está em jogo para te alcançar. Esse é o teu valor diante de Deus. E nós acabamos de ler. Preço pago, alto. De todas as tribos, língua, povo e nação. Um dia nós vamos estar diante do Cordeiro e vai ver gente de tudo que é lugar do espaço, do planeta. Pessoas que a eles foi dada a oportunidade de se converterem. E disseram sim. Amém. Essa é a questão da fé. Porque Deus não pode forçar, porque o homem entregou o seu destino para o diabo e ele vai precisar dizer sim para Deus de novo. Então, o plano precisa ser muito bem feito. Amém. Ele precisa ser perfeito. Essa é a razão porque nós estamos nesse... Amém. E essa é a razão porque a gente não entende. E Deus fala, aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação da cruz, pelo escândalo para os gentios, para os judeus. Amém. É um escândalo. É loucura para os gentios. É uma coisa fora do planeta, da nossa lógica. Mas é o plano mais eficiente que tem de chegar a todo ser humano com uma oportunidade de dizer sim para o Messias, o Rei da Glória, aquele que morreu por nós, nos ama e tem um plano glorioso para nós. E dentro desse tamanho de amor que Deus tem por nós. Então guarda isso, resgate. Tem 2 lados que você tem que ter. O preço do resgate e a operação para resgatar.
E às vezes a gente esquece. O sangue de Jesus é o preço. Mas olha o tamanho da operação que está em jogo para chegar até você. E o Natal é o início da operação de Deus dentro da prisão. Amém? Até agora, ele estava do lado de fora, convocando, contatando homens, mulheres, que ouviam, eles disseram sim para ele. Mas o Natal é o momento especial, onde o próprio Deus agora, e por isso, meu irmão, esse é o momento que muda a história, porque agora é a etapa onde o próprio Deus entra em cena, e agora eu estou, amém. Ele assume o comando, porque agora ele está operando na terra, amém. E ele levanta a sua igreja gloriosa, e ele vai levar a bom termo, e as portas do inferno não vão resistir, amém. Graças a Deus, amém. Não há ninguém, amém, ninguém que se acha, que pensa e acontece, amém. O que Deus precisa dar-nos ousadia, mais graça, mais, amém, intrepidez para continuar anunciando a palavra de Deus e Deus confirmando a sua palavra. Glória a Deus. Queria ler mais 2 textos que eu ia ler para os irmãos. 1 Pedro. Por que Jesus veio, morreu por mim? Ele precisava, a lógica dele, ele precisava acontecer assim, ele precisava morrer antes de a gente querer que ele morresse por nós. Amém? Para dar chance para todo mundo. Por que você acha? Porque Deus podia assim, eu estou preso agora, senão Jesus ia ter que vir todas as vezes, amém? Cada geração morrer. Amém? Ele morreu uma vez, o justo pelos injustos. Amém? Uma vez ele entregou sua vida. E agora é o seguinte, todo mundo se conecta na mesma obra. Amém? Glorioso, amém? Tremendo. Sabedoria, a profundidade da sabedoria de Deus, tremenda sabedoria de Deus. Amém? Amém. Que grande Deus nós servimos, que grande amor, esse amor de Deus. Amém? 1 Pedro 1, 18. Vamos ver o 17. Sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosseis resgatados. Eu fui resgatado do vosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Você percebe? É um plano totalmente estratégico, segura os tempos, na plenitude do tempo. Agora Cristo vem. Ele tem que ser perfeito do início ao fim. Por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos. Ele deu glória de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aqui ele usa essa palavra, nós somos resgatados. Resgatados. Imagina você, quando você diz assim, Deus, eu te recebo como Senhor da minha vida. Como esse helicóptero sai da prisão. Ele nos tira desse mundo. Agora nós somos filhos de Deus, plantados. E a Bíblia fala assim, redimidos, resgatados do poder da morte, da destruição, do inferno, da enfermidade, da doença. Esse foi o tamanho do operar. Porque essas forças agora param de operar, porque nós somos agora colocados num outro reino. Você saiu do poder do sistema. E aí Paulo usa essa expressão, por que vocês querem se enredar de novo no sistema? Vocês saíram do sistema, eu tirei vocês, onde a lei do pecado e da morte, da maldição, da doença, da enfermidade estava operando no corpo de vocês, agora vocês são meus filhos. Amém. Gálatas 3. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição, da lei. Amém?
constava de ordenanças, que você não ia ter condições de fazer. Ele resgatou você do efeito da maldição. A maldição não tem efeito sobre nós, amém? Aquela prisão onde as pessoas de manhã, de tarde, a qualquer hora, batiam na porta, jogavam um pão velho para o prisioneiro, interrogavam, ele batia, não tinha ninguém, não tinha critério, não tinha norma, eu bato, faço e aconteço e mato se quiser, se eu quiser matar agora eu mato. Nós vivemos num mundo sem lei, de iniquidade, ninguém respeita nada, é tudo torto. Deus tirou você, sacou você, Ele sacou você desse sistema. Agora você foi plantado, Ele saiu do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora é outra lei. Se você vive essa vida, você está debaixo de outras regras. Amém? O diabo não tem nada comigo. Amém? A Bíblia fala. Julgai se é justo, se nós vamos obedecer a ti ou a Deus. Amém? Fique sabendo, ó rei, que nós não vamos dobrar o nosso joelho, porque nós vamos servir, nós somos agora de um outro reino. Amém? Tá, mas eu vou esquentar a fornalha e vocês vão morrer. Sim, morrendo agora, nós estamos no céu no momento seguinte, então nós só temos ganha-ganha aqui. Ou nós ficamos aqui, como Paulo disse, e nós vamos levar adiante os propósitos de Deus e saquear o inferno e salvar vidas, ou eu vou estar no céu. Amém? Eu não sei bem qual que eu vou pegar agora. Paulo disse isso. Essa visão e revelação do plano glorioso de Deus que te faz uma pessoa destemida, amém? Ousada, e você olha para as coisas e diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu não temerei, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Deus tem um plano glorioso, Ele é Senhor, e enquanto você estiver operando e dizendo sim para Deus, você saiu do império das trevas, saiu da influência de Satanás, amém? E está no reino do Filho do seu amor. Ele nos resgatou da maldição. Porque Ele se fez maldição. Esse é o preço que Ele fez. Ele fez tudo que é maldição, Ele carregou sobre Ele. Porque está escrito, maldito é aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Então, ou seja, agora a influência da bênção está em você e não da maldição. Amém? E nós precisamos operar como filhos da luz. Amém? Nós precisamos falar como filhos da luz. Nós precisamos crer como filhos da luz. Nós precisamos viver como filhos da luz. Nós precisamos andar. Porque esse é o testemunho da nossa fé. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Nós fomos comprados por preço. Não esquece, tem um preço envolvido nessa operação. Então, o que isso significa? Nós não somos de nós mesmos. Amém? Nós fomos comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus através do teu corpo. 1 Coríntios diz. Amém? Imagina isso. Imagina esse prisioneiro. Amanhã ele morre. Acabou. Amém? Não tem conversa. Ele morre amanhã. Não tem conversa. A humanidade escolheu abandonar Deus. Em Adão, todo mundo está sob o efeito disso. E aí Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo vindo. Deus iniciou um processo de resgate sem você dizer sim para Ele. Esse é o amor de Deus. Ele começou a operar e armar um processo ao longo das gerações, sem você dizer sim, continua. E tem pessoas que continuam debochando, falando mal de Deus, dizendo que Deus é isso e aquilo. E Deus, ainda assim, Ele veio, porque algum momento dessa jornada dessa pessoa, ele pode ter a oportunidade de encontrar Deus. E aí Deus diz assim, amém, para isso, mais um. Amém. Graças a Deus. Plano glorioso, perfeito, sábio, divino, grande Deus que nós temos. Um preço alto foi pago. Então calcula, quando você usar essa palavra redenção, redimidos, nós vamos estar redimidos diante do trono do Cordeiro, louvando a Deus. O que isso significa? Você foi comprado, você foi incluído no pacote. Amém? Deus olhou para você e disse, eu quero resgatar você. Tá, mas eu merecia. Ah, Deus foi bom. Ele te tirou. Mas Deus, e aqueles meus colegas de prisão lá? Sim, eu tenho um plano. Quer se juntar? Me explica como a prisão funciona, nós vamos junto. E essa é a razão, porque aquelas pessoas que são tiradas de certos sistemas, elas resolvem assim, eu quero entrar lá onde eu fui liberto para ajudar essas pessoas. E aí você vê os ministérios, o coração movendo nas pessoas, pessoas em todos os níveis da sociedade querendo fazer parte,
porque valorizam o quanto Deus fez por nós. Amém? Eu fui comprado e resgatado. Eu fui alvo do amor de Deus e da misericórdia de Deus. E até morrer, eu vou proclamar a obra da cruz. Amém? Até morrer. Porque enquanto as pessoas que você está orando, queridos que você tem, e existir fôlego no coração, tem uma chance de redenção. Amém? Então, o que isso faz? Anima você a dizer, amém. Nós vamos juntos, amém, alinhar cada vez o nosso, desembaraçar do peso do pecado e juntar as forças e dizer, amém. Nós vamos saquear o inferno, porque o verdadeiro culpado de tudo que nós temos é o inferno e a sua tropa, amém? A nossa luta não é contra sangue e carne. O preço foi pago, e o conceito de redenção é isso, é a libertação através do pagamento de algo. Amém? Então, que você possa sair desse lugar e, ao ouvir essa palavra, entender, primeiro, que não é pouca coisa a vida do próprio Deus ter que ter entrado em cena para atingir você. Amém? E eu queria trazer um componente extra. A operação foi enorme para chegar nesse ponto. Amém? Isso é o tamanho, um pouquinho do tamanho do amor que Deus tem por ti. E a consequência disso, normal, irmão. Por isso que ninguém faz isso por obrigação. Se você tem revelação do Deus que você serve, você vai dizer assim, eu sou grato, amém. Nós acabamos de sair da semana Ações de Graça, comemorado. Essa é a nossa vida. Nós somos gratos. Então tem duas consequências da mensagem do Natal, que se você entende o que está acontecendo, duas coisas. Uma gratidão profunda para o resto da tua vida. E uma devoção a Deus para se juntar ao processo para salvar mais vidas. Amém? A devoção a Deus não é uma devoção de aquela pessoa que vai virar um monge agora, amém, eu vou viver a minha vida. É você se consagra aos propósitos de Deus. Você pode continuar fazendo o que você está fazendo, mas você reposiciona a motivação e o entendimento daquilo que você está fazendo no mesmo lugar, mas com a visão do reino de Deus. Eu tenho um objetivo, é salvar vidas. Então, gratidão tem a ver com o que aconteceu com você. Devoção a Deus e aos propósitos de Deus é o amor que você tem a Deus, depois refletido ao amor que você tem pelas vidas ao teu redor. E, para a gente concluir, Romanos 8, (32). Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que esse texto aponta? No momento que você entende o tamanho do amor de Deus e da operação que estava em jogo, a palavra de Deus está dizendo, se ele fez isso aqui, meu irmão, o que tem pela frente, é lógico que ele vai operar. Amém? Aquele que não poupou nada para chegar nesse ponto, para salvar a humanidade, porventura, ele não vai, ele continua, o plano dele continua em andamento. É um referencial para nós do tamanho do comprometimento que ele tem com você e com o resto da tua vida e com a humanidade. Amém? Deus não salvou você para deixar você num canto. Ele salvou você para dar um propósito, para posicionar você e para colocar tudo que o inimigo roubou, saqueou, trazer um significado, algo, amém, de valor na tua vida, onde você se insere nisso, está incluído no pacote. E se é verdade Paulo está dizendo, é lógico que o outro está incluído. Então, nós precisamos ser animados. Essa é um pouco da mensagem dessa época, confusa para nós. Amém? Então, que Deus nos ajude a nos alinharmos nessa hora e dizer,
a resposta mais apropriada, quando você vê o mal prosperando, é você ir mais assim. Quando os discípulos disseram, Deus, olha para o mal, a ameaça que estão fazendo com a tua igreja, com os teus propósitos, teu reino. Ele disse, consegue o teu servo para a gente também botar mais força, amém, a resistir, amém, a saquear mais, amém. Então, o que você faz? Quando você vê pressão da iniquidade do mal, você diz, mais o reino de Deus tem que se avançar na minha vida. Essa é a maneira mais eficiente de você torpedear esse sistema, é você viver mais consagrado, mais devotado a Deus, viver uma vida mais separada para Deus, mais santa, amém? Visto que temos todas essas promessas diante de nós, aperfeiçoemos a nossa santidade, tanto da carne quanto do Espírito. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Sabendo que no Senhor o nosso trabalho nunca é vão.